Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Filosofia Tech, e hoje a gente está no último episódio da primeira temporada. E não podia ser diferente, né? A gente trouxe uma pessoa super especial, super aí dentro do mundo de tecnologia, do mundo do cinema, é um comunicador exímio aí, e eu acho que todo mundo deve conhecer. Então eu queria dar boas-vindas aqui ao Rolandinho, primeiro agradecer aí ter aceitado o nosso convite, e queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse dos seus projetos. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu falei pra você antes de começar a gravar aqui que eu tô assistindo os episódios, tô gostando muito do conteúdo, é bem diferente a proposta, né? Então, tem muito podcast no Brasil, mas com ideias diferentes, propostas diferentes, nichando, né? Eu acho que vocês fizeram uma coisa muito legal, então eu tô gostando muito de assistir. E, Obrigado. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Marchese, mas na internet me chamam de Rolandinho. E eu tenho vários canais de cultura pop, a gente tem alguns, né, de cinema, de videogame, de música. Também tem um canal de unboxing e de tecnologia. E tô aí na internet já mais de 15 anos produzindo conteúdo, então peguei todos os momentos diferentes, né, da internet brasileira aqui, né, todas as comunidades, os influenciadores, todo esse boom aí que aconteceu, as redes sociais indo e voltando, caindo e tal. E mais recentemente comecei a me interessar assim, a respeito do impacto que essas novas formas de comunicação estão causando na gente, né? Na forma como a gente entende o mundo, como a gente recorta o significado das coisas, porque eu tive um período ali na letras, então semântica, semiótica também me interessam, e aí comecei a perceber que o meio altera um pouco também a forma, o meio que a gente comunica, né? Altera a forma como a gente entende o mundo. Isso começou a me interessar também, então acho que esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aí, mas é um grande prazer estar aqui. Legal. Pô, eu acho primeiro super interessante essa sua curiosidade, né? Partindo do princípio que você ganha dinheiro com comunicação, me parece algo muito responsável você querer entender quais são os impactos, né? Porque, de certa forma, a gente sabe o quanto, principalmente você que é um influenciador e, enfim, vive disso, quanto que uma palavra, enfim, uma semântica mal conduzida pode gerar de impacto na vida das pessoas, né? Bom, um dos assuntos que a gente estava falando até antes da gente começar o episódio é em relação à distopia, né? Enfim, acho que muitos autores lá atrás já diziam tudo o que aconteceu hoje, de forma assustadora, eles acertaram, assim, demais, né? Sim. E são livros que pareciam datados, mas quando a gente lê no dia de hoje, a gente vê que talvez hoje está muito mais aderente do que estava na época que foram escritos. Eu queria que você me falasse um pouco desse seu gosto aí por distopia, eu sei que você está lendo algumas coisas interessantes, e falar como que você vê, assim, essa intersecção entre todas essas principais distopias escritas, né, com o que a gente está vivendo aí na era da comunicação da internet. Legal. Bom, até falei pra você, né, em filosofia eu sou um curioso, né, o meu estudo não é formal e não é muito organizado, mas eu gosto muito. E o que eu mais li foi estoicismo, coisas assim que me interessa demais e fez bem pra mim, porque é uma filosofia mais aplicável, né? Mais prática, então isso é muito legal. Vou te convencer depois que outras também são super aplicadas. Não, mas eu tenho certeza que são, essa foi um contato que eu tive e foi uma feliz surpresa daquilo ser tão útil, né? Sim. Pra além de ser belo e interessante e me ajudar a entender o mundo. Mas as distopias em si, elas para mim são interessantes porque você criar um cenário tanto utópico quanto distópico é uma possibilidade de fazer uma discussão mais abstrata e também, eu acho que com elementos mais filosóficos. É quando a literatura tem uma ótima oportunidade. A ficção científica em geral tem essa oportunidade, né? A boa ficção científica, ela vai usar argumentos de tecnologia, conceitos, para debater questões humanas e essenciais, né? Então, todos os filmes, grandes filmes, Blade Runner, Duna, né? Eles usam no fim, Matrix, os filmes eles estão falando de conceitos muito legais, mas no fim eles estão tratando de algum assunto importante. Então acho que as distopias têm esse poder, né, por exacerbar certas coisas, deixar bem claro, bem nítido a argumentação ali do autor, né? E aí, duas muito importantes, é até legal pro pessoal que tá ouvindo, que talvez não saiba, tem uma coisa muito interessante, né? Que o Aldous Huxley, que é o cara que escreveu Admirável Mundo Novo, ele era quase que um tutor do George Orwell. E o George Orwell tinha uma grande admiração por ele. E quando ele escreveu 1984, né, existe o Admirável Mundo Novo, que é uma distopia,
É muito interessante, porque não é uma sociedade onde as coisas deram errado do ponto de vista da própria sociedade e das pessoas que participam daquela sociedade. Eles acham que tá tudo bem, então é um outsider que entra lá e fica chocado com a situação das coisas, né? Então esse outsider é a gente lendo, né? Então é muito legal. E um detalhe muito importante é que ele adorava Shakespeare, esse outsider. Não vou dar muitos detalhes, porque eu espero que alguém pegue o livro pra ler, né? E aí, com todos aqueles valores daquela sociedade onde Shakespeare estava inserido, ele entra naquele mundo, né? E descobre que o amor não é o mesmo, que a arte mudou muito. Então ele sofre aqueles choques, né? Já o George Orwell, que estava ali num contexto de Segunda Guerra Mundial, um monte de coisa, né? Ele vai escrever o 1984 vendendo uma versão de distopia onde um governo autoritário vai impedir a gente de exercer a nossa humanidade. Então, vai censurar, então você não vai saber o que é verdade, o que é mentira, vai alterar as notícias, né? Vai dissolver a verdade, digamos assim. Então você tem o Big Brother que tá assistindo todo mundo. Então é muito impositivo e muito agressivo. É através da agressão, da repressão que as pessoas serão controladas. E aí eu adoro uma carta que o Huxley escreveu pro George Orwell quando ele terminou de ler o livro, né? Elogiando a escrita do Orwell, porque realmente, né, foi um super autor, fantástico. Mas no final ele fala, olha, a respeito da sua visão de futuro, eu ainda acredito que a minha visão do Admirável Mundo Novo ainda vai ser mais correta para um futuro. E eu tô com ele, a gente tá vendo exatamente isso. Tá vendo exatamente isso. Que as pessoas não vão precisar ser controladas. Elas, por vontade própria, vão, através da tecnologia, inclusive, aderir a práticas que vão afastá-las dessa dita humanidade e vão colocá-las em estados mais automáticos, estados mais controláveis. Ele entendeu? usa um termo, né, específico, eu esqueci, auto alguma coisa. É muito da hora isso, porque é auto-hipnose, ele até usa o termo hipnose numa... Sim. Que eu entendo, né, hoje em dia, não como hipnose de fato, mas eu entendo como as redes sociais, né? Sim, O controle pelos algoritmos. Ele estava querendo dizer que o controle das massas, o ser humano, enquanto conjunto, ele vai ser controlado e ele não vai precisar de uma forma repressiva, digamos assim, né? Isso vai acontecer naturalmente. Né? Exatamente. Então isso é fantástico. E eu acredito que essa visão do Huxley, ela vai perdurar muito mais, porque a do Orwell era uma coisa mais localizada. Sim, não que poder centralizado total, né? Isso. E a gente vê que a internet tem a ver com descentralização e coisas do tipo. Aí uma pergunta filosófica que eu nunca parei pra pensar, mas surgiu agora. Você acha que o que a gente tá vivendo hoje foi graças a alguém ter lido essas distopias e, de certa forma, pensado, pô, faz sentido, eu posso liderar o mundo a partir desse formato? Ou não? Foi realmente um exercício tão bom feito no passado que se refletiu no futuro? Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, olha, é muito interessante pensar nisso, né? Porque seria uma boa fonte de estudos para esses bilionários, né, das big techs pensarem os seus modelos de negócio, com certeza encontrariam eco lá na obra desses caras. Mas, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que tem algo de natural no curso, como as coisas estão fluindo. Porque em todo o meu estudo bem básico de filosofia, eu sou do time que acredita que as nossas benfeitorias e também o lado mais obscuro do ser humano, ele é intrínseco ao ser humano. Eu acho que isso fala mais alto do que a nossa criação externa. Ou seja, né, a gente é mal e bom, a gente tem isso dentro de nós. Tem uma ambiguidade natural. Exatamente. E ainda acredito que a gente, enquanto coletivo, a gente expressa certas características que elas acabam aparecendo. E eu acredito que esse tipo de comportamento que as redes sociais, né, aí falando um pouco mais da gente ter inteligências artificiais que servem a gente aquilo que a gente quer de fato, aquela coisa, né, de controlar a dopamina da pessoa ali nos vídeos curtos e tal, eu acredito que isso tenha sido um fluxo natural. Então você criou aplicativos, então já não precisa ir no banco, tá na palma da mão. Aí agora os aplicativos querem disputar a tua atenção, como é que eles fazem isso? Então eles colocam notificações, então eles estão o tempo todo querendo que você abra o aplicativo. Cada uma dessas micro decisões me parece muito natural, me parece uma coisa estratégica e que quando foi tomada, ela talvez não estivesse assim, vendo esse futuro 10 anos pra frente, onde estaria todo mundo ali controlado pelos algoritmos, né? Foram decisões pontuais, mas que apontavam pra essa direção de alguma forma. Não que alguém não pudesse ter
ter previsto isso. Eu acredito que previram, né? Mas... Eu, quando vejo o Elon Musk falar, eu acho que ele se baseou bastante. Talvez quando você pega outros mais old school, igual o Bill Gates, eu acho que não, mas... O Elon Musk, com certeza, ele mesmo fala, né? Ele gosta muito do Guia do Mochileiro das Galáxias e tal, que também é um livro que fala bastante sobre filosofia, né? Em diversos momentos e tal. Essa tecnologia tem muito a ver com filosofia, né? Sim. E aí, falando um pouco do lado contrário, a gente estava falando de talvez uma dualidade ou ambiguidade, e a gente falou primeiro da distopia, que talvez seja o olhar mais pessimista que a gente possa ter em relação à tecnologia. Existe algum outro olhar, enfim, de obras ou coisas do tipo, que seja o inverso, que seja super positivo em relação ao uso da tecnologia? Olha, a respeito do uso da tecnologia, eu sei que tem eu agora não sei se vou lembrar o nome do livro, mas sei que um autor muito importante, ele fez um livro pensando uma utopia tecnológica, né? Assim, assumindo que a tecnologia ia nos salvar, digamos assim. Nesse sentido, eu acho que a tecnologia já foi representada, mas é mais raro, né? Eu acho muito raro. Muito raro. Tem filmes, né? Você sempre vê a tecnologia como uma vilã ali. Exato. Tem também o livro Utopia, que daí foi a criação do termo, inclusive, Utopia, mas aí não tem muito a ver com tecnologia, né? É que eu acho que tecnologia também é um termo que a gente entende tecnologia hoje em dia como computador, celular, inteligência artificial. É muitas coisas, né? Claro, mas os navios e as ferramentas, né, manuais, elas todas são tecnologia. Então, uma das formas do ser humano se expressar e controlar o ambiente. Então, isso sempre existiu, né? Então, eu acho que o que acontece é que, pensando tecnologia enquanto instrumento, o ser humano sempre usou esses instrumentos que ele criava para atingir os objetivos imediatos. E aí acho que a gente, olhando para o passado, a gente consegue traçar uma linha, a gente do futuro, né? E às vezes até se perguntar como é que os caras não viram que isso aí ia dar no muro, né? Ou que ia levar a gente para um futuro ruim. Mas eu acho que é uma leitura errada, porque não tem como você, né? Estando ali, participando daquele momento histórico, digamos assim, você prevê o que vai acontecer, né? Sim, fato. Aí fica realmente um olhar pessimista e você não sabe o que vai acontecer na prática. E eu acho até interessante como a arte gosta de representar a visão distópica. Parece que há algo muito... É que é o drama, né? Acho Exato. que o drama fica muito mais legal quando tem uma visão pessimista da coisa. Assim. Eu acho que por isso que você não tem um filme de uma utopia, Sim. Né? Digamos assim, uma utopia tecnológica, alguma coisa assim. Teria graça. Não que eu não ache que a tecnologia possa, de alguma forma, nos salvar. Eu tô num momento da minha vida muito interessante, assim, que eu sempre fiz leituras e me interessei por autores e assuntos, todos meio que num mesmo polo de pensamento. Né? Diria até que mais à esquerda e tal. E aí, recentemente, há uns 5 anos atrás, eu comecei a querer, assim, encontrar contrapontos, argumentos contrários às coisas que eu acreditava. Coisa que eu já fazia com religião, por exemplo, sempre fiz isso, mas aí quis trazer isso para outros pontos. E, por exemplo, na tecnologia, eu acho que às vezes a gente é muito mesquinho com o nosso desenvolvimento tecnológico, porque ele já nos salvou diversas vezes e a gente tá sempre falando que dessa vez ele não vai salvar, sabe? Eu tô sendo, assim, um pouco advogado do diabo, porque é simples vir aqui e falar assim, não, imagina, a gente vai poluir a Terra, tudo vai acabar, e vai ser magma e desgraça, com certeza, e é isso. É uma possibilidade, com certeza. Mas eu acho que existe muita energia humana, muito desejo de solucionar esses problemas. E também não tenho mais aquela visão de que existem grandes vilões malvados dominando o mundo e querendo que o mundo acabe, e, sabe, e cortando a Amazônia. Lógico, tem figuras problemáticas, mas eu não acredito mais nesse mal supremo e acima de nós, sabe? De uma organização. Eu acho que não. Acho que as pessoas, como eu disse aqui, falham e fazem o bem. No fim, muitas vezes, pela visão daquela pessoa, ela tá fazendo o certo na visão dela, né? Então... E aí, pegando e destrinchando um pouco dessas obras, acho que um problema comum dessas distopias é falar sobre a falta da individualidade que talvez é potencializada com a tecnologia. E eu acho muito curioso nisso, porque tem uma obra na filosofia, né, mais na linha de fenomenologia, um autor, o Russell e tudo mais, que é a Crise das Ciências Europeias, onde foi a primeira vez que isso foi falado na prática do quanto que a ciência ela é ineficiente por não considerar o indivíduo. Me parece que existe uma correlação muito forte, porque a gente está falando de um livro de 1900 ou 1890, alguma coisa nessa linha, e logo depois a gente tem essas obras ali super relevantes. Como é que você vê essa questão da tecnologia e essa falta da individualidade, ou a gente só trabalhar agora no coletivo? Você vê isso como algo positivo ou negativo?
É muito interessante isso, porque quando eu tava crescendo, a gente não usava celular no colégio ainda, né? Mas todo mundo tinha computador, aí o Orkut, Facebook, né? Então eu cresci bem com o surgimento dessas redes sociais. E é muito interessante ver que a juventude da minha época, e essa juventude mais ainda, eles buscam essa individualidade muito. Você vê que é um desejo muito grande de se entender enquanto indivíduo e se expressar de uma forma diferente. Mas através desse desejo, eles acabam passando por uma homogeneização absurda, né? Acabam todos dentro de uma mesma caixinha, bolha e caixinha de gostos, Sim. de gostos musicais. E é engraçado porque uma outra perspectiva que eu tive recentemente é que quando a gente está confinado com o nosso tempo histórico, digamos assim, quando as pessoas estão confinadas com os anos que elas viveram, né, 15 anos, existiu tanto mais coisa pro passado, de produção artística, por exemplo, né, pro passado. Quando você não explora isso, você explora só as coisas que você viu ali, você vai ser, no mínimo, muito parecido com todo mundo, né, à sua volta. Né? E eu acho que, aí entrando em tecnologia, ela dificultou um pouco, porque ela tornou tudo tão instantâneo e imediato, que o prazo de validade das coisas também mudou. Né? Então, consumir as coisas do mês passado já não fazem mais, talvez, tanto sentido. E aí, agora, com os vídeos curtos, eu sou da época do YouTube, que você... Primeiro, o conteúdo era indexável, né? Então você podia pesquisar. Eu gostava de um vídeo, eu ia lá depois, semana que vem, mostrar pro meu amigo. Eu tô entendendo que essa geração mais nova, que usa o TikTok e o Instagram e tal, eles não se importam. Eu que sou mais velho, eu fico salvando as coisas que eu gosto. Quando eu tô vendo um vídeo curto e eu gosto, eu salvo, porque eu fico com medo de perder aquilo. Não dá pra pesquisar. Eles nem salvam. Interessante isso. Eles não têm esse apego... Eu salvo também, eu achava que todo mundo salvava. Não, ninguém salva. Ninguém salva. É uma opçãozinha ali mais escondidinha. Não, por quê? Já vai ter outra piada, já vai ter outra... Aparece de novo, aparece recortado de outra forma. Então eles não têm essa preocupação de organizar né, o que eles consumiram, né, criar ali uma timeline do que eles estão assistindo e tal. Entrando mais nessa parte da identidade, digamos assim, eu acho que a tecnologia traz... Aí não só a tecnologia, né? As novas, a inteligência artificial, as redes sociais, dessas que eu tô falando, elas trazem um componente ainda mais problemático, porque você não tem como medir exatamente o quanto que a expressão da tua individualidade está sendo controlada. Fato. É nesse sentido. Eu vejo os mais velhos, por exemplo, usando essas redes sociais e eles acham que eles estão consumindo coisas muito exclusivas, né? Sabe, que eles estão entrando por caminhos e veredas Olha muito... o que eu achei, né? Caramba, e dá essa sensação mesmo. É fácil você sentir isso, porque é tudo muito personalizado, né? Mas do outro lado da máquina, que é onde eu tô, da produção de conteúdo, você tem toda a ordem de incentivo para produzir as coisas dentro dessa... Naquela caixinha. É muito perigoso, eu fico muito assustado, né? O que tá acontecendo com a arte em geral. Então, por exemplo, fazer uma digressão aqui que eu acho que é interessante. Antigamente, você ia lá no cinema, assistia um filme, você lia uma resenha no jornal, você aparecia lá no cinema, e tinha lá, sei lá, Olga, sei lá, O Vento Levou. Nomes que não diziam muito a respeito do filme, você olhava a capa, sabia o gênero, né? Drama, ficção, legal, vamos assistir esse, vamos. Você ia lá assistir. E talvez o diretor exprimia ali, né, a visão dele, a maioria das vezes. E talvez você saísse do cinema ali com uma nova visão, você saía, né, um pouco incomodado. Às vezes o filme te causava uma estranheza. Às vezes você nem gostava do filme, mas pô, você foi exposto àquilo, né? Hoje em dia, você tem tanto instrumento pra saber o que você vai consumir, é tão on demand, que necessariamente vira uma autoafirmação. As pessoas que não estão preocupadas ativamente em saírem das suas zonas de conforto, elas vão sempre consumir coisas que afirmam que elas já acreditam num loop infinito de feedback, digamos assim. Porque... E aí você tem a maior loucura de todas, que é os estúdios percebendo isso. Então, se eu vou fazer um filme explorando um tema muito específico, ninguém vai assistir, porque não tem mais... adesão e público. O consumo não é mais pensado dessa forma. Ninguém vai lá no cinema, vou entrar aqui nessa sessão, ver o que acontece, sabe? Não, já sei que eu não gosto. Eu tô acostumado lá na Netflix a escolher, ver exatamente, né, do que se trata, ou as outras coisas parecidas que eu já vi. Então, o que acontece? Sabendo disso, os estúdios que comandam esses orçamentos gigantes, eles fazem pesquisa. Então, o filme, e fazem pensando num filme que tem que atingir a maior parte das pessoas do planeta.
Desde uma criança com 6 anos de idade até um adulto formado, tem que entrar no cinema, gostar da experiência das 3 horas, agora tá longo, inclusive, 3 horas de filme. E aí tudo com pesquisa. Então você entra pra assistir e é uma coisa assim, parece... Eu ouvia da indústria fonográfica isso, né? Que eles colocavam em softwares pra entender quanto tempo que demora até um próximo estímulo, né? Pra pessoa ficar ligadona na música. E pra mim o cinema de massa, digamos assim, tá virando isso. Eu entro lá e você, a cada 10 segundos tem uma piada, uma coisa colorida, uma explosão, um grande acontecimento e a coisa... E eu acho que, enfim, a gente tava falando de identidade, mas eu acho que tudo isso passa... A minha interpretação, né, sobre o que é ser um indivíduo. Como é que você vai exercer a tua individualidade se as ferramentas que você tem pra explorar o mundo te limitam? Estão a serviço de algo, né? A não ser lendo para que você crie essa urgência de se blindar dessas coisas e de fazer um esforço a mais, né? De ir lá de manhã, ao invés de pegar um livro, não entrar lá num loop de 1 hora de vídeo curto, que já sabe as coisas que você gosta, né? Você pensa que você não gosta, mas o algoritmo vê ali meio segundo que você passa prestando atenção um pouquinho, ele já te dá aquilo e você fica ali preso. Se você não tiver muita dedicação, não sei como é que você vai construir, né, uma personalidade muito diferente, ou o seu próprio caminho. O que eu acho, assim, numa visão talvez filosófica da coisa, né? O ser humano, ele sempre busca pertencimento a um grupo. Acho que isso é da natureza humana, né? O que já distancia um pouco da individualidade de forma orgânica. Porém, a tecnologia parece que ela acelera muito esse processo de coletivo, né? E no final é um coletivo superficial, porque, de certa forma, não foi meio que o indivíduo que escolheu aquele pertencimento, que é o que você está falando. Isso. Então, a partir de pequenos rastros, a inteligência artificial vai lá, começa a te recomendar coisas, e até os menos inocentes, como no caso eu, que conheço e desenvolvo a inteligência artificial, eu caio nesse loop. Então, assim, o Netflix sabe quais são as coisas que eu assisto. Porque tá mexendo com uma coisa da mente mesmo, né? É um hack, digamos assim. Exato, é um hack. E mesmo quem sabe o que tá acontecendo por trás cai. Então, olha o perigo. E aí você entrou num outro ponto, que é a produção da arte, né? E o silogismo, que é a base da inteligência artificial, discute muito qual que é o limite da inteligência artificial, né? E antes era a criatividade. Então, coisas como arte, criação de música, obras de arte, enfim. E tudo isso já dá para fazer via inteligência artificial, porque se tem rastro, se você sabe quem é o público, se você tem dados suficientes, você acaba fazendo para um consumo, né? E olha, é o que você falou, é muito perigoso, porque se a individualidade ali é a criatividade de algo totalmente aleatório, né? Como a gente vinha de artistas lá atrás, que... pintavam o que davam na cabeça e pronto. Agora não vai ter mais esse tipo de artista, porque esse artista não vai se sentir acolhido por quem distribui, né? Isso, exatamente. E, inclusive, eu acho que, por exemplo, o Dolly 2 lá, né, que eu tô usando o beta, é muito interessante. Pra quem tá ouvindo e não sabe, é uma inteligência artificial que você descreve uma imagem e ele cria, inclusive em estilos diferentes. Você pode é assustador. É assustador, completamente assustador. Eu acho que é óbvio que essa inteligência artificial, ela estudou, né? O treino dela foi feito com imagens que existem na internet. Então, aí eu quero até saber de você, eu acho que ela não transcende a criação humana. No sentido de que o material que ela tá usando foi gerado por humanos. Então é a mesma coisa que eu dizer assim, bom, no fim do dia o que tem na Terra é água, né? Nada que é líquido vai transcender a matéria-prima que está aqui na Terra, digamos assim, né? Então, as plantas são feitas, né? A matéria, o bioma é esse aqui, né? A biosfera tem esses componentes e eles estão aqui. Da mesma forma, eu acho que é a criação humana. A gente criou e a inteligência artificial, ela replica, ela entende, ela cria coisas novas, mas dentro de um reino humano. Fato. Basicamente o seguinte, né? Hoje as principais inteligências artificiais, elas precisam que a gente ensine. Então, o que a gente chama de supervisionado, onde você precisa dar um dataset, um guia, e geralmente as inteligências artificiais elas são feitas para resolver problemas específicos. Tá? Eu vou criar aqui um robô que vai prever toda vez que o meu celular vai cair. Enfim, então eu estou supervisionando, eu vou dar insumos, vou falar de históricos, de tempo e tudo mais, e ela vai conseguir prever. Agora já existe uma nova geração de IA, que é o que a gente chama de generalistas. Eu li um pouco sobre, Que aí é o assustador, porque basicamente com Deep Learning, enfim, com poder... Quando chegar a computação quântica, então, ferrou.
Porque basicamente aí você vai dar o seu objetivo e você vai deixar o algoritmo descobrir um conhecimento novo. Uhum. Então ele não vai precisar de um dataset, ele não vai precisar de nada disso. E isso pra mim é a parte mais assustadora, onde a gente ainda não chegou no IA. É quando de fato a gente consegue terceirizar tudo. Assim, atualmente estamos longe, tá? Que é o que você falou, hoje é um grande replicador baseado num dado que você precisa ensinar e tudo mais. Então quando você vê a obra, né, criar uma obra de arte, depende muito da sensibilidade de quem está consumindo aquela obra de arte. Claro. Uma pessoa que talvez não tenha senso crítico vai achar que aquela obra é ao mesmo nível de um Van Gogh. Perfeito. Até porque, quando você fala de obra de arte, existe uma conversa social que tá ali por trás, né? Então, assim, o valor daquela imagem que foi criada, ou daquele livro, ou daquela música, etc., ele tá sujeito ao tempo onde ele surgiu e o que estava acontecendo ali, né? Óbvio que existe a estética, né, do ponto de vista mais abstrato, né? Aquela coisa da aproximação com a natureza, etc, etc. Mas tô querendo dizer que a inteligência artificial, para chegar no potencial humano de criação artística, que eu pessoalmente acho que é possível, eu acho que a gente superestima demais a nossa capacidade cognitiva. Eu sou partidário disso, inclusive li um livro que eu quero lembrar muito, que é sobre de um neurocientista. Eu vou lembrar o nome até o final da conversa. Que, enfim, ele vai mostrando muitas coisas curiosas sobre o cérebro, né? E depois ele no final, ele fala que ele faz uma comparação, que é como se o nosso cérebro tivesse vários mini softwares rodando o tempo todo e é como se fosse uma inteligência artificial. Eles vão se aprimorando, eles vão entendendo como funcionam juntos. Algumas coisas dão um trigger naquela programação curta, então ele vai lá e ele executa aquilo. Então, né, você sente um cheiro, você tem vontade de comer, é um impulso pra você fazer uma coisa. Sim, é um sistema, de fato, que é muito parecido com software. E aí eu acho que, enfim, é uma abstração, né? Não tenho prova de nada, mas eu fico sentindo que isso é uma coisa... É como se o ser humano manifestasse algo que existe, né? Tá. A configuração dos dados, a forma como a informação flui, a forma como o processamento de dados acontece no universo, deve passar por algo que as inteligências artificiais vão também chegar ali, entendeu? É meio essa minha... Inclusive, eu estive pesquisando também sobre... Como é que é o nome? Que é aquele novo campo de estudo que acha que entende que a Terra é como se fosse um combate... A consciência é o combate à entropia. Nossa, você já viu isso? Não, isso não é das minhas brisas. Caramba, é muito interessante. Eu sou péssimo com nomes, mas é como se a consciência organizadora ela é uma resposta natural ao caos do universo. Então é como se os seres humanos eles fossem a expressão dessa força. Né? Então, assim, por exemplo, por que o ser humano sempre quer o melhor? Porque a gente chega e fala assim, cara, o iPhone, o último, tá do caralho. Chega de iPhone, vamos agora curar o câncer. Todo mundo. A gente não faz isso. Sim, naturalmente, o ser humano quer o carro mais rápido. Ele quer o foguete que vai mais longe, ele quer chegar do ponto A ao ponto B 2 vezes mais rápido. Por quê? Esse desejo nosso pelo aprimoramento o tempo todo, né? O ano que vem eu vou gastar todas as minhas finanças, vou pegar o celular melhor. Parece que a gente é uma ferramenta dessa evolução cósmica, digamos assim. Mas será que é pelo aprimoramento ou pela vaidade, competição e comparativo social? É claro que esses componentes devem ter uma função primordial aí também. Mas até do ponto de vista da curiosidade. Sim, verdade. Digo, a nossa expressão, ela é sempre tecnológica, melhoria, né? A gente se expressa muito através dessas coisas, né? É uma característica bem primordial do ser humano, né? No 2001 lá, né? O macaco quando levanta lá o osso, né? Pra usar de martelo. Inclusive essa metáfora é linda, maravilhosa, né? Depois aquilo vira uma nave, né? Então, ou seja, é o que nos motivou até aqui. Tem uma função prática, mas às vezes transcende a função prática. Óbvio que tudo pode ser usado. Mas esse nosso fascínio por melhorar as coisas é um campo do conhecimento mesmo, não é uma coisa... Não é uma loucura, uma loucura minha, assim. E você tocou num ponto agora que é essa capacidade ou vontade de organizar as coisas perante o caos, né? E eu lembro que dessas distopias cita sobre isso. Se eu não me engano, que quanto mais a gente tenta organizar, mais previsível fica, menos criatividade a gente tem, de certa forma, e enfim, vai tirando os estímulos de criatividade. Como é que você vê isso, dado que a internet, por mais que seja uma zona, digamos assim, tem regras, né, hoje em dia.
Então tem centralização de poder, enfim, e a ideia é tirar um pouco do caos, né? Quanto mais facilidade ela nos dá em determinados pontos, tarefas básicas do dia a dia. Isso me lembrou Asimov, a psicohistória. Não sei se você Não. conhece. Tem essa coletânea, né, de livros que se chama Fundação. E aí lá, basicamente, é uma história fantástica do Asimov, né? Asimov é outro que, caramba, né, previu tudo e esses caras, eles não sei o que aconteceu com eles, porque eles tinham uma visão de futuro. Espero que a gente tenha alguns desses, né, que estejam vendo o que vai acontecer e nos guiem de alguma forma, né? Porque aí ele fala, lá um personagem, ele cria a psicohistória, que é justamente uma fusão entre a matemática e o campo das humanas, né? História, sociologia, filosofia e tal. E aí ele acreditava que você não consegue prever o comportamento de um indivíduo, mas com a matemática correta você consegue prever o comportamento das massas. Então ele conseguia prever o que ia acontecer com a humanidade daqui de 100, 200, 300, 500, 1000 anos. Ele conseguia, com uma exatidão muito boa, prever o que ia acontecer. Então, isso pelo volume de rastros que ele gerava. Isso, exatamente. E que tem até uma confluência aí com a questão da tecnologia, né? Quando se você tiver dados o suficiente, você vai ficando bem mais previsível as respostas, né? Então, então aí toda a trama do livro se desenvolve através da psicohistória e, enfim, os seus impactos, né? Mas eu acho que um componente primordial dessa questão, assim, de como a tecnologia, ela torna Nossa, me perdi. O que você tinha me perguntado? Eu tinha te perguntado em relação à criatividade, né? A gente, numa dessas distopias, eu lembro que é falado sobre isso, que a gente tem o caos, e quanto mais a gente organiza as coisas e menos caos... menos criatividade. Menos criatividade. Como é que você enxerga isso, dado que a internet, a tecnologia, tá querendo organizar tudo que a gente faz? Eu acho que, sendo bem pessimista agora, porque é minha área, eu vejo na criação pra internet, tá ficando tudo muito homogêneo, muito... E justamente eu acho que por isso, porque essas redes sociais, elas são uma forma de controlar a nossa expressão, né? Ou seja, eles preveem o que mais está sendo consumido e eles vão... Numa ponta, eles entregam o que as pessoas querem assistir, e na outra ponta, eles estimulam muito os criadores, talvez de uma forma até orgânica, a criarem o que está sendo consumido. Interessante. Né? Então você não é que você não sai do lugar, mas essa mudança, ela tem um destino. Então você tem uma sensação de que se você criar um conteúdo completamente fora da caixa, do guia, você tem uma redução. É fato que sim. Fato que sim. Com certeza. A questão do inovador, e é até bizarro, porque como as pessoas percebem o inovador também mudou. Né? Tem esse livro que foi o último que eu li, que foi fantástico, que é o Amusing Ourselves to Death. Infelizmente não tem tradução pro português, mas é de um autor, Neil Postman, que ele estava preocupado com o impacto do show business e da televisão na mente das pessoas. E é engraçado porque, tadinho, não poderia imaginar o que viria por aí, né? Porque as coisas que ele fala sobre a televisão, elas são muito mais assim, latentes nas nossas novas formas de se comunicar. E aí uma coisa que ele fala é que tem algo meio gramsciano aí do meio mensagem, tal, do meio a mensagem, mas transcende isso. Ele fala de metáforas. Ou seja, a forma como a gente usa para se comunicar, então a escrita, aí depois você veio pro jornal, uma coisa mais imediata, aí agora você tem a televisão, né, e as notícias na televisão, e aí agora você tem a internet. Cada um desses meios, eles vão criando metáforas do que a gente entende por uma pessoa inteligente, do que a gente entende por uma pessoa aplicada. Ele chama de síntese ou não? De síntese? Eu vi em alguma dessas obras essa contra-síntese da informação. Bom, eu li recentemente, não tô recordado dessa palavra, eu vejo ele usando muito novas metáforas. E aí ele tá querendo dizer uma coisa que é fato. Por exemplo, como é que as pessoas de 1850 percebiam alguém inteligente? Pô, alguém inteligente é alguém que escreve, é alguém que consegue concatenar muitas ideias diferentes, né? Entende de assuntos diferentes, né? Consegue escrever um texto longo, né? Argumentando e tal. Ou alguém que lê. Então, a leitura, ela exige capacidades fantásticas, né? Por exemplo, você tem que ler um argumento, o cara fala assim, ó, nesse capítulo eu vou te provar o meu ponto X. Tô debatendo isso aqui. Então, ó, primeiro isso aqui, A. Depois B. Depois C. Ó, isso aqui, D. E aí lá no final ele conclui. Ou seja, você tem que suspender seu julgamento
né? Você não ouve o primeiro argumento e já fica, ai meu Deus. Tem uma análise crítica por trás. Mas eu digo, a forma como essa análise acontece. Você vê no Twitter, por exemplo, né, que você faz lá uma thread com 6 tweets, no primeiro já tem gente te xingando, porque... E muitas confusões, às vezes você compara um aspecto de uma pessoa com outra, e a pessoa fala, mas você tá comparando? A pessoa, não, eu tô comparando este aspecto, né? Então, a forma como se percebia alguém inteligente era assim. Na televisão, na época, as crianças que cresceram com a televisão, o que é alguém inteligente? Pô, alguém que consegue expressar uma ideia complexa em poucas palavras, né? Alguém que tem uma oratória muito boa, fala bem, se expõe, né? Tem uma certa presença. Então vai mudando a forma como a gente percebe o amor, como a gente percebe, né, a beleza, tudo isso vai mudando. E aí eu achei muito legal porque eu tô vendo exatamente isso acontecendo agora nas redes sociais. E aí é o que eu falo, a gente nem tem... As pessoas acham que por exemplo, inovação, né? Então a pessoa fala, nossa, esse conteúdo é muito diferente, é inovador. Qual é essa inovação que a gente tá falando? O que é ser subversivo? O que é criar algo novo nessa era? Criar algo novo na era dos vídeos curtos, na era dos formatos, digamos assim, é criar um formato novo, por exemplo. O cara é muito inovador, porque ele tá falando o mesmo conteúdo, sem nenhuma criação nova, mas não, ele finge que ele é um professor e ele se fantasia. Nossa, é muito... Caramba, criou um negócio muito... É um entretenimento diferente, né? Você tá entendendo? Até o que é criativo, até a nossa percepção sobre o que é criar muda. Mas isso você tá falando um aspecto também cultural, né? Onde cada país provavelmente tem os seus próprios julgamentos, né? Porque quando eu olho a filosofia e a história, aqui no Brasil, por exemplo, nunca foi valorizado um ser intelectual que vivesse da filosofia. Né? Agora você vê na Europa, que é um país muito mais artístico, mais evoluído nesses aspectos. Ou até mesmo a fundação dos Estados Unidos, né? Que muita gente lá era leitora desse livro. Inclusive ele faz um traçado muito interessante, assim, de que assim, o livro do Dickens, quando saiu, assim, vendeu coisa de livro copiado, né? Tal. Muito. E aí o Dickens visitou os Estados Unidos e ele era parado na rua, as pessoas cercavam né, o lugar onde ele estava, tal. Ele foi ovacionado como um deus. Porque as pessoas liam mesmo. Interessante. Tinha gente que lia muito. Então, mas eu acho que mesmo aqui no Brasil, se você voltar 100 anos pro passado, sim, nunca... É um traço cultural, mas ele foi exacerbado hoje. Na minha opinião, assim, é muito difícil, principalmente no meu círculo, as pessoas que me acompanham, os meus colegas, poucas pessoas leem, as pessoas consomem mais os vídeos curtos. Mastigado. Tem um autor também interessante exatamente sobre isso, que chama Bourdieu, que, se eu não me engano é um filósofo francês, ele já é mais moderno, que ele criou uma teoria de capital acumulado, onde ele diz que cada nicho ou cada sociedade menor tem os seus valores ali. Então, por exemplo, um jogador de futebol, perante a comunidade de jogador de futebol, ele vai ser valorizado se ele tiver muitos gols, se ele tiver muitos troféus. Agora, um filósofo, as obras, e por aí vai. Então, cada comunidade ali tem o seu nicho de valor, né? E que, de certa forma, tem essa dinâmica que você falou, evolutiva, digamos. Cada 10, 20 anos... você me falou um negócio que provocou muito, porque, de fato, hoje, né, o que é ser inteligente... o que tem mais valor e atrai mais atenção é a pessoa fazendo dança no TikTok, né? Olha que preocupante. E é o que as pessoas vão perceber enquanto inteligente. Então você entra numa dinâmica, e aí eu vejo isso acontecendo, né? Até a, digamos assim, elite intelectual do nosso tempo, ela é mais permissiva, ela é menos intelectualizada, ela é mais... Por um lado, você tem aspectos bons, né? Existia um elitismo. Aqui eu tô falando uma abstração, eu não tô sendo muito específico, né? Mas, sim, de um modo geral, se você fosse pensar numa elite intelectual mais antiga, tinha, sim, muito elitismo, muito preconceito. Ela não era muito aberta, era menos inclusiva. Tudo isso eu acho que é verdade. E aí você tem um aspecto positivo, talvez. Na internet, sim. Mas, por outro lado, você tem um aspecto muito negativo que você perde qualquer parâmetro de medição. Como é que eu vou explicar o que eu quero dizer? Tô querendo dizer que a gente é menos criterioso. E eu acho que existia uma função aí nessa elite intelectual, digamos assim, acadêmica, tal, que era servir meio que como um agregador disso, sabe? Os tempos passam, mas existem pessoas que pelo menos elas estão organizando o conhecimento, colocando as coisas nas caixinhas, né? E mantendo o conhecimento humano organizado e fluido,
né? Separando o joio do trigo, digamos assim. Como? Lendo, questionando, tem aquela coisa acadêmica, né? De você, os pares leem, criticam a tua obra e tal. Óbvio que isso ainda existe, né? Não tô dizendo que dissolveu, não, de forma alguma. Mas eu acho que essas instituições, elas estão de alguma forma em crise. Porque é um momento onde a inclusão digital colocou todo mundo na mesma sala. Eu lembro que eu, do Twitter em 2009, eram pessoas muito parecidas comigo. Então não tinha muita briga. Hoje em dia, né, um jornalista, um intelectual Twitter, ele twitta pra todas as pessoas do mundo, né? De todos os tipos, todas as classes sociais. Então isso, de alguma forma, cria dilemas e complicações novos, né? E aí você vai naturalmente mudando um pouco a forma como essas instituições se comportam, digamos assim. Então... eu acho que a base que você falou de educação, ela é muito forte, né? Porque ela distribui tudo para a sociedade logo depois, né? E tem um dos convidados que a gente trouxe aqui, a gente debateu um livro muito famoso da Hannah Arendt, que é A Crise da Educação Moderna, né? E um dos aspectos que tem lá, basicamente, é que o professor ele tem perdido sua autoridade, dado que o aluno vai lá no TikTok, às vezes vê um vídeo curto ali de poucos segundos e pega o mesmo conteúdo de uma aula de 1 hora e começa a debater aquele conteúdo, achando que está no mesmo nível. Isso. Né? Então a gente perdeu um pouco a noção da profundidade, da realidade, né? E de novo, por isso que eu acho tão genial essa visão do Postman. Essa juventude, ela não vai mais acreditar nessa profundidade. Transcende um pouco o fato de, assim... Eu estou debatendo com você, eu vi um vídeo de 15 segundos, você leu 12 livros sobre o assunto, né? E achamos que estamos no mesmo nível, né? Mas ele acha sinceramente, não é que ele acha de uma forma assim debochada, sabe? Não, mas eu já tenho o suficiente pra ir lá provocar meu professor. Não, ele acha, ele assiste um vídeo, assiste o outro, ele vai vendo aquela coisa toda e fala, não, pronto, eu criei meu... essa é a minha opinião, essa é a minha visão de mundo baseada nisso. Por quê? Porque eles são tão expostos a esse tipo de comunicação, que eles param de acreditar no poder da... Né? Mesmo que você chegue e fale, não, porque o livro é muito diferente. Do... mas ninguém lê, nem sei do que você tá falando, não faz parte do meu... Né? Eu sinto que isso tá acontecendo, assim, sabe? E eu me pego, às vezes, conversando... Você deve ter essa sensação também. Às vezes você conhece um assunto, leu, né, uma coisa ou outra, aí você tá lá com pares, digamos assim, que também leram, né, teoricamente e tal. Você começa a conversar, você começa a perceber que não. Na minha área isso acontece demais, que é comunicação, na minha, imagina, tecnologia, né? Cara, que eu ouço de gente falando que conhece inteligência artificial. Com certeza. E não sabe nem fazer um if, else direito, é demais, cara. Demais. E aí é isso, assim, resumindo, eu acho que a gente tá vivendo um momento de muita superficialidade. É difícil falar essas palavras, porque parece que tem um juízo de valor, e tem um pouco, mas não é isso que eu tô, de fato, querendo dizer. As coisas estão mudando na forma como a gente percebe esses valores e essas, vou usar aqui a palavra, essas metáforas. Então... E aí, fazendo um exercício de futurologia, muito parecido com os autores de distopias que a gente comentou, assim, se você olhar daqui pra frente, você ainda acha que com toda essa problemática a gente vai ter grandes pensadores, grandes revoluções ou não? A gente tá indo no modo automático mesmo e vai que vai. Você chegou num ponto importante, né? Quando eu comecei, eu achava o YouTube uma coisa fantástica e sensacional. Eu ainda acho. Tem um aspecto dessa comunicação que é muito fantástico, que é... Eu era do interior de São Paulo, lá no meio do nada, num lugar que tava a 10 quilômetros do centro da minha cidade, que tem 30 mil habitantes, então é super isolado. E eu fiz minha vida na internet. Todas as pessoas que eu conheço, né, da minha noiva, todas as pessoas que trabalham comigo, eu conheci pela internet. Você também fez negócios que tem a ver com tecnologia, então você sabe muito bem. Então tudo que eu tenho, eu construí aí nesse mundo digital. Somos gratos. Somos gratos. E eu acho que tem um poder educacional nesses vídeos do formato do YouTube que é fantástico, né? Conversas. Então você tem lá um biólogo falando e aí depois um sociólogo responde ele. Né? Se você entra nesses... A gente brinca, né? Quem é da área, dessas deep webs do YouTube, que esse é o termo mesmo que a galera zoa, né? Nossa, eu tô na deep web do jogo de sinuca do YouTube, que só me recomenda isso, né? Você fica lá, conhece todo o universo lá da sinuca. Então... isso é fantástico, você quer se profissionalizar, você se profissionaliza, então, né, a dinâmica do trabalho, inclusive, mudou muito. É muito difícil prever alguma coisa, né, você sabe muito bem, mas no atual momento que eu estou pessimista e otimista. Estou mais otimista com questões que me afetavam muito, que é, por exemplo, a questão ambiental. Não que eu acho que o mundo vai ficar verde e lindo de uma hora para outra, mas eu acredito que existam caminhos. Tenho lido muito, tenho me informado. Via tecnologia, você Via tecnologia e via também conscientização. Óbvio, é uma via de mão dupla, mas
era uma coisa muito fatalista quando eu era adolescente. Tipo assim, ó, a gente... É o apocalipse, só que é o apocalipse daqui de 10 anos ou daqui de 50, mas vai provavelmente alguma forma de apocalipse que vai acontecer. Eu não acredito mais tendo essa visão, né? Eu tenho conhecimento de biologia porque eu fiz um pouco, me interessa muito biologia, mas lógico, eu não sou uma autoridade, eu leio muita coisa. Acho que tem saídas, existem caminhos interessantes pra gente. Biotech já tá mostrando bastante disso, né? Então assim, a gente tem muitas coisas legais, né? Por exemplo, só pra, assim... citar uma das coisas que tem me interessado muito. Energia nuclear, por exemplo, né? A gente tem aí uma solução muito interessante para a questão energética, né? Óbvio que tem todo o estigma dos desastres que aconteceram por causa das plantas nucleares, tal, falhas, né? Só que você vai olhar esses desastres e assim, por exemplo, a queima de carvão matou mais gente já de problemas respiratórios, por exemplo, do que esses desastres. E assim, as plantas são muito antigas, então a coisa evoluiu tanto que a gente já tem, na verdade, desenhos que precisam se consolidar mais, de plantas de usinas nucleares muito mais eficientes, muito mais seguras, né? Então, por exemplo, esse é um caminho que eu acho que se a gente chegasse numa... Porque essa movimentação só vai acontecer quando a gente tiver um pouco mais de urgência, né? Você sabe como é que é, né? Sim, sim. A coisa tem que acontecer meio no tranco. Mas se chegar num momento onde a gente não conseguir ter fabricado a quantidade de baterias necessárias, por exemplo, porque a questão da intermitência, né? Você não vai... Talvez você até consiga colocar tudo solar, por exemplo, e eólico, né? Mas você não vai conseguir armazenar essa energia, né? Então você teria que ligar Você tem que ligar, por exemplo, a América do Norte com a América do Sul por poste, né, para você poder ter energia sendo fabricada aqui e fornecendo lá e vice-versa. Então, é um trabalho logístico muito grande. Se chegar num momento onde isso der errado, a gente ainda tem outras soluções que podem ser aplicadas para a questão energética. E aí se sucede um monte de coisa. Eu vejo muita coisa de ambientalistas que são interessados, né? Então, coisas da construção civil que são muito interessantes. Então, eu tô bastante esperançoso de que a humanidade vai conseguir encontrar um caminho onde a gente não destrua o planeta para se desenvolver. E acho que se passar uma certa barreira, que isso que é o que me interessa mais. Se a gente passar pelo momento de maior crise, a gente talvez viva um futuro daqui de 150 anos, digamos assim, onde a gente tenha um mundo mais limpo, um ar mais puro, porque aí você vai ter substituído as matrizes energéticas já, né? Vai ser um outro momento, digamos assim, se a gente passar pela tempestade, digamos assim, né? Agora, do outro lado, eu acho que o que a gente entende de mais humano nos nossos semelhantes tá se esvaindo, assim, tá escapando pela nossa mão. Eu acho que a expressão artística, por exemplo, é uma coisa que tá se degradando de alguma forma. Não que não tenha arte boa sendo feita, mas ela não é muito consumida, né? Então, tudo que a gente já falou aqui... Não tem mais tanto valor, né? No final é isso. E não existe mais nem aquela coisa de, bom... Que antigamente tinha uma sensação muito assim, né? Você ia lá assistir um filme, por exemplo, o cara vai lá assistir um filme do Kubrick, sei lá. Ou tá ouvindo sei lá, Mozart. Falei qualquer coisa aqui, né? Estereótipos. A pessoa assiste e não gosta, né? Eu sinto que há 30 anos atrás, a sensação era meio assim, caramba, preciso comer muito feijão ainda, cara, preciso ver mais coisa. Eu sou muito fraquinho, eu não consegui pegar a visão do cara. Quando eu comecei a programar, cara, eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Não é? Era isso, né? E hoje em dia eu vejo essa juventude que tá vindo aí, eles têm a máquina de percepção, ela é totalmente diferente da nossa. Se a programação é difícil, é tipo assim, não, então não tem que ser assim, tem que ser mais fácil. O mundo que mude pra me incluir, né? E isso é uma coisa... O desenvolvimento humano morre aí, porque a gente vai ser passivo. Sim. Concorda? Essa é a minha visão. A pessoa assiste um filme e fala, não, é insuportável. Mas como? Mas você não nem consegue imaginar que talvez seja uma falta de referência sua? Né? Então... Ou uma superficialidade. Isso, então as pessoas até perderam essa coisa de falar, bom, beleza, não é pra mim ainda... sei lá, ouvi aqui essa música, esse filme, não curti muito, mas sei que tem o seu valor. Entendo que isso vale, né? E que fique ali protegido e resguardado. Eu acho que isso tá se degradando um pouco. E aí, toda essa questão das redes sociais, a forma como a gente se relaciona, tá mudando demais. Então, assim, eu diria que a gente tá indo pra um caminho meio Admirável Mundo Novo. Onde a arte é um estímulo... Só pra te gerar, no Admirável Mundo Novo, por exemplo, né, o cinema não existe mais. É uma máquina que você deita lá, e aí você liga uns eletrodos, eu não lembro exatamente o que é, mas é uma tela, e aí ela só solta cores, sons,
ela entende exatamente a tua biologia, o que te faz, né, explodir de prazer, tal, e ela vai lá e faz exatamente aquilo. E você sai extasiado. O que é isso se não uma timeline infinita de vídeos curtos? Né? Não tem como não criar essa analogia aí, né? E outras coisas, por exemplo, a soma, né? A questão dos psicoativos, tal. De novo, não sou autoridade, mas a explosão dos problemas psicológicos e psiquiátricos e também do uso desses remédios psiquiátricos, tal, é um fenômeno da nossa época. Fato. Né? E aí eu lembro da soma do livro, que é isso, né? Essa depressão existencial que nos abate, que não é o caso de pessoas que têm depressão, não tô dizendo isso, mas existe uma depressão existencial que todos nós sentimos em algum momento, né? Não no sentido da doença, mas do significado da palavra. No livro existe a solução, que é a soma. É uma droga grátis que o governo distribui, você vai lá, toma e fica bem. E se sente bem. Esse é o genial desse livro. Todas as soluções são soluções que a gente deseja, de alguma forma. Né? Eu quero que o filme me agrade 100%. Quero sair de lá feliz. Eu quero que tudo que me angustia eu consiga resolver com remédio. Eu quero. Ou seja, as facilidades que atrofiam, né? A evolução. No final é isso. É. Eu achei interessante a sua primeira visão de positivismo em relação ao meio ambiente e de fato eu tenho me surpreendido com o termo ESG, cada vez mais na prática nas empresas, enfim. E de fato a tecnologia pode ser um divisor de águas nessa evolução do ambiente, enfim. Mas é o que você falou, né? A gente não chegou ainda talvez numa linha tênue onde ferrou. Né? Nossa, não vamos mais ter os próximos 100 anos. Precisamos nos mexer. E por outro lado, quando você fala de crise existencial, e aí é o que mais me preocupa, olhando esse lado negativo, né, da percepção de realidade, enfim, e distopia no geral, é que antigamente quem tinha crise existencial eram os grandes filósofos, né? Eram pensadores que chegavam a tanta profundidade de pensamento que entrava em loop. Né? Então a gente vê Heidegger, a gente vê Nietzsche, enfim, a grande parte dos grandes filósofos ficaram loucos em algum momento, mas por pensar tanto, né? E a gente está vivendo um movimento inverso. Né? As pessoas agora que estão... Os mais são os que estudam filosofia e... É muito louco isso. E ao mesmo tempo, os que mais estão em crise existencial são os mais superficiais, são os que menos... vivem a vida com um propósito, ou pensando em evolução, ou coisas do tipo. Então, acho que... a gente olha, né, que a gente acha que a profissão do futuro é a tecnologia. Pra mim é psicólogo. Não existe nenhuma verdade maior do que essa, cara. Eu acho que eles vão ter um papel fundamental, né? E as pessoas estão desesperadas atrás disso, né? Eu acho que talvez escape pra mim alguma coisa, assim, de que talvez essa seja uma mudança que o próprio conjunto humano não vai suportar. Eu tenho a sensação, deve ter estudos e nomes pra tudo que eu vou falar, né? Mas eu tenho essa sensação que quando a gente tá olhando um espaço muito curto de tempo, a gente tá vivendo, né, o que tá acontecendo, a gente às vezes é muito fatalista com o nosso conjunto. Então, por exemplo, a gente tá no momento agora dessa coisa, dos vídeos curtos, rede social, todo mundo consumindo aí. Será que não vai chegar num momento aonde isso vai implodir, digamos assim, e a gente vai sair dessa e a gente vai mudar o comportamento? Entende o que eu quero dizer? Sim. Talvez seja incompatível, né, os modelos sociais, digamos assim, né, as sociedades sejam incompatíveis com cidadãos que se formam dessa maneira, que consomem dessa forma. Talvez a gente, igual na questão, né, ambiental, exija que a gente vá fundo um pouco para que a própria natureza do ser humano fala, bom, não, aqui deu. Aqui a gente vai ter que fazer um resgate. Mas não de uma forma organizada. De uma forma natural. Mas por exemplo, vão faltar pensadores. Vão faltar pessoas diferentes. E aí essas pessoas começam a surgir, começa a virar uma trend, digamos assim. As pessoas se formarem de uma outra maneira. Super interessante. Eu acho que o único ponto dessa tese, né, é que quando a gente fala de internet, tecnologia no geral, dificilmente a gente foge de centralização de poder, né, das empresas. E por mais que a gente crie blockchain, redes centralizadas, moedas que... vai ser centralizado, né? Porque... No final tem alguém que manda e que coloca a regra. Claro. Então, assim, acho que no final de todas essas contas e de todo o otimismo ou pessimismo confiamos em quem está liderando esse movimento, sim ou não? Se a gente não confia, já estamos fadados ao fracasso, porque, de certa forma, são pessoas que vão usar como exercício do poder para benefício próprio e não benefício conjunto. O Harari, é Harari que fala o nome dele, né? Harari. O Harari. Yuval, né?
é do Homo Deus e do Sim, Sapiens. sim, Harari, isso aí. Isso. Ele faz um desenho lá no Homo Deus que me parece uma possibilidade, né, bem plausível, que é uma elite de pessoas, tipo, super-humanos, né, que vão ter ali aquela coisa do ciborgue que vocês já falaram aqui, né, em um episódio, ou seja, você vai ter complementos, seres humanos iluminados que digamos assim, estarão numa camada um pouco mais consciente, e uma massa de pessoas que vive através dos algoritmos ali, né? Tentando resolver os seus problemas do dia a dia, né? E quem tiver o algoritmo melhor, que tiver o computador pessoal mais potente, né? Cria uma casta de super-humanos, tal. Eu acho que existe essa possibilidade, assim. Acho que essa é uma representação bem... E no final já é um pouco do que a gente tá vivendo, né? Com certeza, né? Realmente. Uma pessoa que tem um celular muito mais lento, né? Do que Imagina uma que tem... se juntam o fundador do TikTok, o fundador do Instagram, enfim, todas as redes sociais, eles fazem uma reunião e falam, queremos a sociedade vá por esse caminho. Inclusive, eu já ouvi um papo de que... Eu não sei se é verdade, você talvez seja mais informado, tá? De que o TikTok, que é consumido dentro da China, os conteúdos e as coisas que aparecem tem uma forma de organizar o conteúdo que é diferente da nossa. Ah, sim, porque o governo ele influencia em tudo. Então, sim, não só o TikTok, assim, você pega aplicativos, por exemplo, como o WeChat, que é... Não, mas dizem que, por exemplo, lá tem um estímulo maior no algoritmo para conteúdos que agregam mais. É um papo Eu bem... não vi uma informação, mas eu não tenho dúvidas disso. Com certeza, isso é ordem do governo, não ordem da empresa em Mas si. extrapolando essa questão da forma de governo, é uma maneira muito, digamos, distópica e eficiente Sim. de, por exemplo... Favoreceu minha nação. Uma nação muito poderosa. A briga da China com os Estados Unidos, basicamente, hoje em dia eles já têm um Sim. setor produtivo muito forte, eles precisam agora, né, digamos assim, ter a parte criativa e tecnológica que os Estados Unidos hoje em dia têm um monopólio, né? Então, pensando de uma forma bem distópica, né, você cria um aplicativo altamente viciante, promove conteúdos que mudam o interesse das pessoas, e lá na minha nação não, todo mundo interessado em robótica, enquanto a pessoa tá dançando. A gente já tá vivendo isso. Mas eu não sei se existe essa digamos assim, se é premeditado que eles estão fazendo isso, né? Isso eu não sei mesmo. Cara, mas... pra mim porque assim, está no plano de governo da China, estava pelo menos, que até 2030 eles seriam líderes em inteligência artificial. Eu vou te contar o que aconteceu. Ano passado eles viraram líderes. Então, assim, desaceleraram em 9 anos um plano que era pra 2030. Então, toda essa questão por que eles querem usar AI? Dúvida que eles querem, de certa forma, favorecer a nação deles, seja via algoritmo TikTok, enfim, seja qualquer outra manobra de poder. Pra mim, assim, tecnologia hoje é um exercício de poder. É a interface mais escalável de você exercer poder que já existiu. A gente fala de televisão, a gente pode falar de tudo que já aconteceu lá atrás, mas a internet é outra história. A massificação da internet... Pô, olha o quanto que a gente consegue... Um aplicativo, em quantos países ele pode ser utilizado, cara. E a mudança de um parâmetro, né? Se você imagina, por Exato. exemplo, você tem um TikTok lá, os caras falam, não, a gente quer vídeos... Vamos priorizar o vídeo um pouco mais curto, vamos priorizar o vídeo um pouco mais assim. A mudança que isso causa, né, em bilhões de pessoas. Olha isso, pensando também nessa distopia. Imagina que amanhã a China fala, não, tem muita gente no mundo, eu quero dar uma limpada aqui. Vou colocar no algoritmo TikTok vídeos de suicídio pra todo mundo. Cara, olha o estrago que esses caras fazem. Porque aí eu acho que aí já é uma... Teria que ter a produção desses vídeos, né? Mas com certeza tem cara que cria vídeos relacionados a Não, com certeza, mas eu acho que tem coisas até mais sofisticadas, assim, sabe? De falar assim, ó, Sim. eu vou estimular certos tipos de comportamento com vídeos que tenham características bem sutis, mas que pensando no longo prazo e pensando numa quantidade muito grande de pessoas, né, você consiga fazer uma mudança de comportamento grande. Pouca Isso é gente muito sabe, mas dentro dessas big techs tem neurocientistas trabalhando dentro dos algoritmos, assim. Ah, com certeza que tem, né? Não, tem, é declarado, é explícito. Então, assim, olha isso, os caras estão olhando exatamente como o nosso cérebro funciona pra impactar de uma forma diferente, enfim, do jeito que eles quiserem. Esses autores, né, o Huxley e o Asimov, pra mim, eles foram os caras que conseguiram, eles tinham uma suspeita muito grande que iam criar ferramentas tecnológicas de controle mental de massa. Né, esse fundação que eu te falei do Asimov é só sobre isso. Você exerce uma influência mental no comportamento das pessoas. E aí ver isso acontecendo, é o que eu te falo. Esses caras, eles tinham uma visão muito assertiva. Eles não sabiam... E é legal você ver que eles não sabiam exatamente o que era.
não sabiam dar nome. Eles, cara, vai alguma coisa... Sabiam as consequências, né? Eles entendiam a essência do ser humano. É. E eles falavam, é impossível que alguém não vai aproveitar dessa fraqueza. É impossível que alguém não vai usar esse potencial. E, enfim. Bom, faz sentido. Bom, Rolandinho, infelizmente a gente chegou aqui à parte final aqui do nosso episódio. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, enfim, o que você quiser, seja como se informar, como ser mais crítico, como tentar pensar um pouco fora dessa massificação. Acho que você é um comunicador que sabe muito, muito bem ali o seu público e exatamente como fazer eles evoluírem. Então eu gostaria que você deixasse esse recado no final. Olha, tô em constante evolução nesse sentido, né? Quero que a produção de conteúdo das coisas que eu faço sejam cada vez mais responsáveis, digamos assim. Então por isso que me interessa tanto esse Muito assunto. Né? Existe essa força que nos empurra para produzir o que tá fazendo sucesso agora, né? E a gente, enquanto empresa, a gente fica quase de mãos atadas, porque, né, até a procura das agências é tudo por vídeo curto, é tudo por, né? Então a gente está tentando encontrar soluções. A dica que eu posso dar, o conselho é o que eu faço, né? Eu sou um cara interessado, eu tento... Eu sou um grande entusiasta da leitura, eu acho que a experiência de ler um livro, ela exige de você uma concentração, um tipo específico de abstração que em outros meios de consumo de conteúdo você não atinge, talvez. Óbvio que documentários são muito legais, vídeos tudo isso é muito útil. Mas eu recomendaria para quem me assiste, para quem, né, curte desse nosso papo, que até assistindo aqui o Filosofia Tech, vá atrás de filósofos, autores, se interesse e leia, porque isso é o que nos salva, né? É o que nos protege. Eu acho que são as nossas armas que a gente tem ali dentro da nossa mochila. Exatamente. Legal. Pessoal, acho que ficou um recado interessante aqui do Rolandinho, no sentido de quem produz conteúdo ou quem produz qualquer tipo de coisa na internet tem uma pitada de responsabilidade social, né? Ele que tem uma série de pessoas que assistem os canais dele, enfim, tá preocupado com isso. E imagina se todos os produtores de conteúdos, enfim, quem realmente influencia a massa, pensasse dessa forma, a gente teria provavelmente um futuro um pouco mais otimista até das distopias que a gente comentou aqui agora. Então é com isso que eu queria encerrar aqui a nossa temporada. Queria agradecer demais o Rolandinho aqui por ter aceitado o convite. Agradecer demais também os telespectadores, enfim, quem se aproveitou desse conteúdo, quem refletiu e quem evoluiu, que acho que esse é o principal objetivo aqui do nosso podcast, beleza? Bom, quem gostou da temporada, deixem comentários, likes, compartilhem, que acho que é importante esse tipo de conhecimento chegar para mais pessoas. E chegamos ao fim. Muito obrigado a todos e até a próxima temporada. Valeu!